Cara, me conta um pouco da tua história. Tá bom, você nasceu na Bahia. A tua pergunta me faz eu contar. Então, assim, você nasceu na Bahia e como é que era a tua vida lá na Bahia? Cara, olha, em Pilão Você tem o quê? Arcado 40 e poucos e anos, né? 8. Eu 48. nasci no dia 7 de março de 1974, às 3 horas e 45 da manhã. Se não fugir a minha memória, foi Tá. isso antes de eu casar que eu li, porque fica aderido ao relatório de Tu casamento. casou. E aí, no divórcio, eu pedi o comprovante, eu pedi o meu registro de nascimento, não pode mais, então é um certificado de divórcio autenticado, ou homologado, por assim Aham. dizer. Então, cara, eu nasci naquela ilha em Pilão Arcado, em 74, e houve umas chuvas, que só depois de muitos anos eu vir a entender isso, porque eu tenho uma imagem comigo que é minha, única, ninguém tira de mim. Já falo sobre ela. Abriram as barragens de Sobradinho, segundo me constam, e fomos resgatados por rebocadores. São balsas ou lanchas superpotentes que empurram balsas e contêineres de grãos, Rio São Francisco acima ou abaixo. E ali agora a imagem ficou eu no colo de alguém, eu não sei quem, mas ficou na minha cabeça eu olhando para aquela tromba de água gigante. Então, no ano de 89, eu acho que nós fomos, não sei se para Bom Jesus da Lapa, meu pai tinha umas terras nas Agrovilhas 18, perto de Bom Jesus da Lapa, mas do outro lado, plantação de algodão, ele limpava madeira, derrubava e limpava no machado para fazer tormentos da linha do trem. Então, eu tive aquela experiência, sabe? Mas eu era muito novo. Então, acontece que moramos em Botirama. Eu tenho uma irmã enterrada lá, minha primeira irmã nessa vida. Moramos em Xique-Xique, moramos na Barra, e de Xique-Xique meu pai foi para São Paulo em 89. Aí houve um negócio de... Meu pai tinha uma lancha e ele tinha um carreto para Pilão Arcado, que é a cidade que eu nasci, e ele mandou eu fazer esse carreto. E aí eu aproveitei para conhecer parentes que eu não conhecia, sabia que existia, mas não conhecia. Fazer Aí, esse carreto, mas você tinha que idade nessa época aí? Tu já tava dirigindo? cara, aí eu estava mais ou menos 89, eu não vou precisar direito da matemática. Sou um Mas pouco. tu foi dirigindo? Claro, a Tá, lancha era do meu pai e eu era o cara. entendi. É, perto de 14 para 15, Tá, aproximado, se eu errar. tá. E aí eu vi que a cidade de Pilão Arcado é maravilhosa. Eu pude andar nas ruínas da cidade, que era portuária. Aí descobri que a cidade era alguns quilômetros, lá falamos léguas, adentro do porto. E tem uma coisa hilária, cara. Tem um pico de uma pedra que nasce no leito do rio, entre aquela ilha grande onde eu nasci com uma parteira e a minha mãe, e a cidade portuária, que é Beira-Rio, do outro lado. Mas Aham. a distância é longínqua, que você... Não dá para desvencilhar a ideia de você olhar de um lado e saber se é um animal ou uma pessoa. E aquela pedra ela sai igual uma pirâmide, sai do leito da água e ruge a correnteza do Rio São Francisco. E no lado do porto tem pedras assim gigantescas, cara, a serra que nasce da água, do leito do rio, e parece uma tábua, porque tem rachaduras gigantes, cara. E lá em cima tem um matinho, assim, um limbo, sabe? É uma coisa impressionante, eu achei. Então, de 89, eu estava em São Paulo. Entendi. Aí em São Paulo, tu ainda viveu com a tua família, até porque você era uma Claro. criança e tudo mais. E aí? De primeira instância, eu quero retroceder um pouquinho antes de virmos para São Paulo. A minha primeira instrução, eu sou o primeiro filho, é cuidar dos meus irmãos, pentear o cabelo das minhas irmãs, passar roupa, ferro em brasa, limpar a casa, que era queimado uma sala com verde, outra com vermelhão. Aí você tem que passar a instrução que temos, sabe? Aham. E após os 8 anos de idade, aí meu pai me instruiu a plantação, a caça e a pesca. Uma experiência maravilhosa. Meu pai já descansou, Deus o tenha, que ele seja sempre uma luz na minha vida, em todos os nossos familiares. Mas em São Paulo que eu vi que era serviço pesado, muito pesado. Bater pá, depósito de material para construção. Mesmo que eu tinha 17, 18 anos, depois de uns dias, eu já sei que, cara, é realmente pesado, serviço pesado, braçal. Mas aí depois eu vi que é necessário toda essa experiência. Aí eu casei, constituí família. Em 93, a minha família saiu de São Paulo e foi para Ibotirama, perto de Bom Jesus da Lapa, lá onde uma irmã minha descansou por opção. Enfim, porque ela teve coragem, eu digo opção, ela teve coragem de desistir da vida. Então eu não posso ver uma pessoa assim como covarde se tratando
Da minha família, principalmente, eu já refleti muitas vezes e eu rezo por ela. E, enfim, aconteceu que aí eu tenho uma filha aos 28 anos do meu casamento, em 7 anos, mas após os 6 anos, criou uma ciumeira muito boba e a gente muito novo. E, cara, eu sofri pra burro quando separei. Foi a primeira vez que eu sofri por uma mulher. Quando falava assim, a minha tia, fui morar na casa dos meus parentes de segundo grau. A minha tia também já descansou, a tia E aí Edna, tu Deus ficou, o quando tenha. tu se separou, tu ficou sem casa, teve que morar com teus parentes. Aí eu fui morar com meus parentes. Tu trabalhava de quê nessa época aí? Cara, eu trabalhava em serviços automotivos, tive a oportunidade de, em 94 até 2000, eu trabalhar com serviço automotivo, adoro demais. Mas fazendo o quê? Consertando o carro? Sim, mas de outra forma, porque eu trabalhei nas empresas, era terceirizado o patrão, então eu tive a oportunidade de trabalhar Ford, Fiat, Volkswagen, GM e Grupo Caoas. Então eu procurei me especializar em todo tipo de serviço, já que é um grupo de pessoas, digamos que assim, na Cotabiano Veículos, na Alameda Olga Barra Funda, Barra Funda eu falo metrô Barra Funda mesmo, tem o Memorial da América Latina, o prédio Diário Oficial, atrás tem isso. Cotabiano Veículos. Não sei se está ainda desse jeito. Existe. Então, não sei se está lá, mas existe. Isso. Daí eu tive a oportunidade de aprender a limpar vidro, que foi o primeiro dia. Meu braço estava com aquele negócio que na época era o presidente Lula, eu acho. Aí ele estava com bursite. Aí, não, Lé. Para ele era Lé. Aí para mim eu fui no médico, cara, estou com muita dor. Ele falou, é bursite. Ele falou, mas o que é isso? Aí ele explicou que era igual ao do presidente. Eu falei, mas por que dele é Lé? Aí ele falou, lesão por esforço repetitivo, sabe? Foi muito hilário isso. Cara, aí eu naquele dia era só limpar vidros, mas 3 boxes, 4 boxes de limpeza de carro, lavagens simples, completa com motor, porque passa-se, vamos supor, um concessionário tem um numerário de recepcionista. Qualquer tipo de serviço que um proprietário queira no seu carro, ainda que esteja na funilaria, tem que passar pela lavagem. Vai trocar o para-brisa, passa pela lavagem. Ele vende e ganha com isso. E aí eu tive a oportunidade de... Foi assim que tu começou nessa indústria? Exatamente. Tá, lavando coisas. Exatamente. Depois eu cheguei a um grau de ser preparador de veículos novos. Agora já sou habilitado. Minha primeira carta é de 99. Hoje ela é AD. Está vencida por 2 anos pela situação que me é inerente, mas é uma coisa que qualquer hora vai dar certo, de deixar legal, né? Mas, enfim, todo tipo de serviço. Aí o último, no encargo da minha carteira, preparador de veículos novos, eu estava na Toriba Veículos, indo da Lapa para o Morro Grande, a Avenida Edgar Facor com Fuad Lutfala. Pô, tua memória é boa. Não, assim, muitas coisas eu posso assim ter que refletir, mas o fato é que tudo isso é fato. Então... não sei se a minha memória é boa. Não, me parece eu boa, sou né? feliz pela memória que tenho. Tu tem contato com a tua filha? Cara, ainda? olha, era para eu ter, mas eu tive... Olha, nesse negócio de rua, eu tive alguns celulares roubados. Toda vez que eu tinha um aparelho, eu procurei pôr um plano. Principalmente porque você não tem dificuldade de falar por ter que pôr crédito e procurar dinheiro. Então, o plano você paga por mês. Como eu faço parte do programa único federal, o CAD único, então foi lançado no presidente antigo. O que é isso, CAD único? É aquele negócio que falavam Bolsa Família e hoje é Auxílio Brasil. Tá. Então, aí para mim era mais conveniente que eu teria uma data posterior à data de eu sacar, para eu ter sempre uma linha disponível para mim, quanto para qualquer pessoa que eu pudesse assim ajudar. Mas aí eu tive um celular roubado, tive outro, e o último parou. Eu comprei ele na feira, lá em Planaltina. Feira quer dizer assim, o câmbio negro, né? Pessoas que vendem. E aí acontece que ele parou do nada, eu fui ver para arrumar, ficava mais barato eu comprar outro pelo mesmo preço, então eu tirei o chip, o cartão de memória, e daí eu descartei. Descartei num cesto de lixo na rua. Aconteceu que, depois desse fato que me é inerente agora, aí o pessoal fugiu a memória, o primeiro jornal, cara. Eles me possibilitaram eu ter um telefone, era um A32. E certo dia eu saí para pôr película e comprar algumas coisas. E aí aconteceu que eu parei para falar com os policiais, bombeiros. E aí muitas pessoas na rua, na praça, me abordaram e com isso o celular saiu do meu bolso. Então aí o contato da minha filha, a sua pergunta precisou de tudo isso.
Eu ainda não consegui, na verdade. Mas Mas eu já aí- estou com o telefone, mas eu ainda não consegui ligar a pessoa ao número. Já Entendi. procurei alguns parentes, me ajudaram demais alcançar eles. Deu dificuldade, que São Paulo mudou muito, aquela região que eu morei, principalmente. Casas que era quintal, hoje é prédio, sobrados. Aham. Mas aí eu consegui alcançá-los. Mas a tua ex-esposa e a tua filha moram em São Paulo ainda. Sim, sim, mas agora falar ex-esposas é uma coisa assim que a ex, na verdade, eu vivi 15 anos depois de um tempo já divorciado, Aham. com uma moça maravilhosa, chama Vera Lúcia, mas em Peruíbe, na praia. E aí, quando eu consegui falar com ela, eu já pedi para minhas irmãs para ajudar ela a ligar para mim, e pedi ontem, inclusive. Aí eu acho a minha filha, porque devido ao tempo que eu vivi com ela, minha filha ia de São Paulo para a praia para curtir um final de semana, uma festa qualquer, coisa de jovenzinho, sabe? Aham. E daí eu acho que vai dar certo. Essa moça, nós não temos filho, ela é uma pessoa muito especial, que tem um coração enorme em ajudar os outros, humanamente falando, mas Deus não deu filho para ela. E aí ela tem muitos filhos mesmo sem conceber. Mas nós perdemos aquela beleza. Eu acho que eu devo ser um cara muito difícil em lidar com mulheres. Ah. Porque, cara, 15 anos foi magnífico. E 5 anos começou aquela coisa de perder aquela magia e muitas Mas brigas. esses 15 anos aí que você ficou com ela, você tava na praia? Você morou na praia? Eu estava por lá, em Peruíbe. E aí, tá. Isso daí, bom, foi depois que você se separou da sua mulher, foi depois que você parou também de ser preparador de carros novos. Exatamente. E aí tu foi pra lá e como é que era a vida lá? O que você Cara, fazia? é maravilhoso. A família deles estão mais de 50 anos na praia. Então ela conseguiu um respeito assim sobre que os barões têm casa na praia, né? Eu não tenho casa, mas os barões têm casa na praia. Claro, isso é ótimo. Porque a maresia possibilita o acesso a fazer limpeza, senão a maresia por si só destrói tudo. Aí vem o frio das montanhas com o calor do espelho da água e o sal, você pode deixar um metal assim parado, uma palma, uma enxada, olha a dor. O movimento do braço eu não aguento, tô lascado, cara. Desculpa. É costela quebrada, né? Aí acontece que não faltava serviço, porque ela dá serviço para pessoas, pelo conhecimento dela. Aham. E quando eu cansava de trabalhar com a mulher para não ouvir ela, eu ia para a construção civil. E aí, como a gente batemos veneno em matos, coisas que lá chove muito, né? Então não passa uma semana que não chove. Então o mato ele prolifera-se muito rapidamente. É maravilhoso isso. Cara, E aí não falta serviço, tem não bastante falta. serviço. Exatamente. Tá. Desculpa. Não, continua. Igual eu estava falando de São Paulo ainda, eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas segurança patrimonial, residencial, comercial, e trabalhei 1 ano e pouco. Depois eu me cansei daquilo, mas foi muito bom. Então, eu trabalhei na feira, depósito de material, fábrica de cal, o que foi possibilitado de acesso para custear as despesas. O homem sem trabalho, ele deixa de existir, porque como ele vai viver? Então, é isso, eu Entendi. acho. E